de pessoas neste mundo que diz que está contente em Cristo, né? Mas para nós não tem problema. Cristo não nos pune por isso, pelo contrário, Ele nos abençoa. Cristo é provedor. Então você vai ver muitos cristãos com boas condições financeiras, outros não. A questão aqui não é se isso tem valor, né? Há muitos ricos que amam verdadeiramente a Deus, e a sua vida, de fato, ela está nas mãos do Senhor. Há muitos pobres que não amam a Deus, né? Então as duas coisas acontecem, os dois lados nós temos. O que afasta o homem de Deus é o seu pecado e a sua falta de arrependimento. Então, as riquezas não podem ser impedimentos, mas não pode ser esse empecilho. Esse texto que nós lemos, então, Mateus, no capítulo 6, no verso 24, ele é uma continuação. Começa lá no 19, fala do tesouro do céu, tesouro na terra, onde estiver o seu coração, onde está o seu tesouro. Ele continua falando aqui. E agora no 24 ele diz, vou repetir, né? Agora numa outra versão: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas aqui é uma expressão traduzida do hebraico mamon. Algumas traduções traz nessa versão mesmo, né? Mamon. E significa desejo, né? Por coisas, desejo por bens, uma busca, né? Acirrada por riquezas e por poder material. Esse é o sentido. Então não dá para servir a Deus e querer servir as riquezas. Nesse caminho tem muitos, eu sempre gosto de trazer para dentro de nós, porque nós somos igreja e nós somos os cristãos que Deus quer ensinar. Tá? Deus quer ensinar as pessoas de fora da igreja? Quer. Deus sempre dispõe a sua palavra. Mas o ensino dele, ele é para a sua igreja. À medida que eles vão se convertendo, eles vão também aprendendo. Então, esses ensinos são para nós. E é muito comum, embora não desejável, que muitas pessoas se perdem nisso aqui. As suas adorações, o seu coração está dividido na adoração a Deus e a coisas, não importa. Coisas, pessoas, a variedade de ídolos é muito grande, né? Na idolatria, meus irmãos, é isso também. Isso é um ponto na ação de idolatria de uma pessoa. Existem muitas outras idolatrias, e as mais perigosas não são esses ídolos aí. Não são os mais perigosos, né? Mas nós crescemos nesse ambiente. E às vezes a idolatria está dentro da nossa casa, na nossa prática, com as coisas que nós fazemos, as coisas que nós priorizamos, enfim. O nosso dia a dia mostra muito disso. O que é que nós de fato adoramos? Existem muitos livros hoje bons, né, bons para a gente ler dentro dessas questões que nos ajudam a entender até melhor os pontos bíblicos sobre a idolatria, né? Aqui, meus irmãos, ninguém pode servir a dois senhores. Eu falei agora há pouco que tanto ajuntar tesouros no céu, né, ou na terra, que a colocação de Jesus está nessa condição. Mais adiante, quando ele fala dos olhos serem bons, ou os olhos serem maus, os olhos bons, os olhos com luz, né? Que realmente enxergam. Olhos maus são olhos que não enxergam, a ideia de trevas. Em todo esse contexto aí, Jesus está chamando a atenção dos discípulos que estão aprendendo ali com ele, que é o Sermão do Monte. Nós estamos no Sermão do Monte, começa no capítulo 5, vai até o 7. Ele está ensinando para os discípulos sobre essa realidade, né? De que o homem criado por Deus, ele é sustentado por Deus também, mas ele não vê Deus como o absoluto. Então, o seu coração, de fato, o problema está no coração. Tudo isso aqui, a raiz é o coração, como sendo a parte, né, que a gente trabalha com sentimento. Houve tempos que não foi só o coração. Já falaram que o rim, né, era o órgão de sentimento ao longo da história. Depois pulmão, tantos outros, intestino.
Isso talvez não importe tanto. O que importa é o nosso entendimento que algo nos move a fazer alguma coisa. E ele vai falar o seguinte: na verdade a tentação você trabalha para ela acontecer na sua vida. Vem olhar, desejo, uma cobiça, e é como se fosse uma gestação que gera uma morte. Ele está dizendo o seguinte: você vai atrás dessas coisas. O diabo vai ser um auxiliar de primeira linha. Vai ser alguém muito interessado nisso tudo. Mas nós temos que assumir, a nossa culpa quando nós pecamos contra o Senhor. A ideia então é de um servo, quando Jesus está falando aí, um servo ou um escravo, para o qual, esse escravo, seria impossível ter dois senhores. Não dá para ter dois senhores. Não existe a possibilidade, no contexto daqueles dias, haver um escravo com dois senhores. Não se dividia isso. Ele poderia até trabalhar para duas pessoas, mas ele só teria um senhor. Ele não teria dois senhores, somente um. Essa era uma regra mesmo muito clara naqueles dias, tanto para os patrões, até mesmo para os empregados, para os escravos, para os servos. Isso era entendido. Ele não tinha o senhorio de duas pessoas, e nenhum patrão tinha um escravo dividido. Se acontecesse, seria alguma coisa muito incomum se acontecesse, porque não era uma questão normal. Por isso Jesus vai afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. Eles entenderam isso na hora. É verdade, ninguém pode servir. Nenhum escravo pode servir a dois senhores. E na condição diante de Cristo, sim, nós somos escravos. Nós somos servos. Nós fomos comprados. Nós fomos adquiridos por Deus por um alto preço. Então nós nos tornamos servos de Cristo. E eles vão passar a entender isso de uma forma bem clara. E Cristo está dizendo isso para eles. É diferente da religiosidade que vocês estão vendo, onde os sacerdotes, os mestres e escribas, eles se colocam numa posição superior e diferente dos demais. Não há isso também. Diante de Deus, todos são iguais, todos são servos, todos servem. Jesus faz então essa equivalência, no serviço a Deus. Deus não está em questão então de disputa, como eu disse, com ninguém. Por quê? Porque Ele é o Senhor dos bens e Ele é o Senhor das vidas. Não existe, o diabo não é Senhor dos bens e das vidas. Ele está operante neste mundo por uma permissividade de Deus temporariamente, até o dia que Ele também será condenado eternamente. Ao mesmo tempo, alguém que divide sua adoração entre Deus e entre as riquezas, ele nunca vai ser fiel a nenhum dos dois. É muito difícil. Essa fidelidade que se deve prestar, o que Deus ensina na nossa relação de fidelidade como escravo a Ele, é algo muito profundo, que não dá para dividir com outro Deus. Por isso que nós não adoramos a Cristo e um pouquinho mais do que o Espírito Santo e um pouquinho menos do que Deus. É uma unidade, porque não pode haver divisão na adoração, nessa economia da Trindade. E aí, não servindo a nenhum deles, é alguém infiel. E talvez alguém que gosta e gostaria de tirar proveito dos dois lados. Quero falar, talvez seja parecido com alguém que, aquela expressão que a gente usa, que se ouve muito, um pé na igreja, outro no mundo. Talvez seja alguma coisa semelhante a isso. Para a gente pensar um pouco. Mas é alguém infiel. Não existe um pé na igreja, um pé no mundo. As pessoas estão enganadas, Elas estão enganadas. Então, elas acham que pode viver assim. Por amar um e desprezar o outro, não será achado digno de confiança por nenhum dos lados. Interessante isso,
Agora, é óbvio que alguém que faz assim está do lado, né, do mal, do lado do pecado, do lado do diabo, se a gente quiser definir lado aqui. Não está servindo a Deus com a sua vida. O dinheiro, então, lhe trará medos. Ele está falando que pode servir a Deus o dinheiro. O dinheiro vai trazer para ele medos, vai trazer para ele o quê? Invejas, orgulhos, vai trazer diversos males. Por outro lado, por ele não ser fiel a Deus, estará entregue a juízos, tanto momentâneo quanto juízo eterno. A falta de fidelidade a Deus, no sentido de salvação mesmo, que aqui eu não estou nem, a gente está tratando aqui, então essa pessoa é salva ou não é salva? Não. Há alguns que podem cair em pecado, abandonar, entrar em processo de disciplina, a pessoa salva e ela se arrepende, volta ao convívio, é normal. Há alguns que vivem anos e anos na igreja, mas não houve transformação também, isso aí também é plenamente possível. Todas essas coisas acontecem e muitas vezes nós nem conseguimos visualizar isso como igreja. Temos muitas ferramentas, mas às vezes não conseguimos visualizar. E nem estamos atrás disso, porque cabe à igreja ensinar, né, aos seus membros, eles aprenderem a servir a Deus em fidelidade de vida e não dividir, né, a sua vida, o seu serviço entre dois senhores. Qual que é a melhor escolha? É óbvio, né? Se é que a gente pode colocar numa mesa e olhar, né, o que é melhor e o que é pior. Na verdade, então, meus irmãos, não existe aí opções, a não ser que se trate, né, de uma pessoa decaída mesmo diante de Deus, sem salvação e sob o domínio da carne, o domínio do pecado. Aqueles que servem a Deus, é interessante isso, não é bom a gente ter essa percepção. Quem ama a Deus, mesmo estando em pecado, ele tem a percepção. Ele tem a percepção. Estou errado, eu preciso arrepender. Não é uma coisa que para ele é estranha. Alguns que, na verdade, estão se enganando, eles, de fato, eles se enganam nas suas ações mesmo. Eles mesmos procuram se enganar, eles tentam cobrir. Então ele vive, o que acontece? Passa a ser mais a religiosidade, seu culto e a sua adoração, do que de fato fruto de um arrependimento e de um reconhecimento do senhorio de Deus. Então, na verdade, é uma pessoa que ela está vivendo uma religiosidade, então ela divide o tempo dela. O tempo, não vamos medir em tempo, né? Ela divide a vida dela entre Deus e seus desejos pessoais. Então não existe essa escolha. Só existe um Deus que deve ser servido pela sua criação, toda a sua criação. Até porque ao final de tudo, no juízo final, então, o que Jesus fala em Mateus? Que todos, né, hão de ajoelhar-se diante da sua majestade. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2. Tudo é de Deus, tudo provém de Deus e tudo pertence a Deus. E aqueles que se rebelam contra Deus vão ser tratados também por Deus, assim como aqueles que amam a Deus, que é o nosso caso, vão ser tratados benignamente por Deus. É o recolhimento de Deus, né, na eternidade. Quem serve a Deus é ricamente cuidado então por Ele. Por isso que não pode haver um coração dividido, não há dois senhores, não tem como. Essa expressão, então, aquela pessoa está na igreja e no mundo, se isso é uma verdade, ela precisa ser tratada disciplinarmente, no caso, dependendo se não há arrependimento, desligada, porque ela não faz parte do corpo, e o corpo não pode reconhecê-la. É estranho ao corpo, né? Mas se é um pecado, mas há ali a desejo de arrependimento, ela deve ser tratada da mesma forma, mas recolhida, o corpo tratado, ajudada para se firmar no corpo. Mas um pé na igreja, um pé no mundo não existe.
E quem despreza, de fato, né, será condenado. Não é uma boa notícia, mas é uma notícia verdadeira, né? Está na manchete da Bíblia aqui. Então vale a pena servir a Deus. Deus nos ajude, meus irmãos, a tomarmos cuidado, porque Jesus não está falando de pessoas ricas e pessoas pobres aqui, tá? Ele está falando de valores e como nós colocamos, como nós dividimos a nossa adoração. Tá? Não é só dinheiro, são tantas coisas que podem roubar o nosso tempo. Aqui ele está falando especificamente de dinheiro, valor, mas são coisas que roubam o nosso coração diante de Deus. Que Deus nos ajude a amá-lo e a servi-lo intensamente. Deus abençoe a todos.